Olá, meus amigos. Deus abençoe vocês. Especialmente você que se encontra só, abandonada ou abandonado neste mundo. Você está entregue, como diz o ditado popular, às baratas. Sua vida tem estado numa ruína total e você não sabe o que fazer. Você não sabe o que fazer dela. O que você vai fazer? O que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? Você diz para si próprio. Você pensa assim. O que eu vou fazer da minha vida? Porque eu vivo mal, como mal, durmo mal, me visto mal, eu vivo o mal deste mundo. Portanto, eu não tenho prazer em viver. Muitas pessoas estão vivenciando esse pedacinho de inferno na sua própria vida. Mas eu queria que você prestasse bastante atenção nestas palavras. As palavras de Deus não são minhas. Aliás, são promessas de Deus para todas as pessoas, não importa a religião, não importa o sexo, não importa a idade, não importa a condição social, não importa nada, não importa se é justa ou pecadora, não importa. Jesus deixou a promessa dele. E se você, na sua cabeça, decide aceitar essa proposta que ele deixa para todos os cansados e sobrecarregados, você pode ter certeza que ele virá ao encontro da sua vida. Ele vai vir ao seu encontro. Aliás, eu creio que quando você participa desta live, talvez você seja a primeira vez que você participa aqui dessa live. Não faz mal. Se você crê, e crer não é acreditar pura e simplesmente. Não, eu vou acreditar, eu acredito. Não. Quando a pessoa crê, ela se lança de corpo, alma e espírito. Ela se joga naquilo que ela crê. É igual casamento. Quando a pessoa, por exemplo, crê na outra pessoa, ela se lança nos braços da outra pessoa. Ela não quer nem saber se aquela outra pessoa vai fazê-la ou não feliz, mas ela creu nela, ela amou, ela acreditou além, muito mais do que acreditar, ela creu mesmo. Então, esse é o segredo da fé. Tudo é possível para aquele que crê, disse Jesus. Tudo é possível, tudo. Então, quando a pessoa tem esse tipo de crença, de fé, ela mergulha de corpo, alma e espírito, 100%, porque ela creu. Então, a crença verdadeira não tem volta. Ela se entrega, ela se rende. É diferente do acreditar. Quando a pessoa acredita uma na outra, ela também carrega consigo o fato de que também pode dar errado. Mas quando ela crê, se tu creres, tudo é possível ao que crê. Jesus disse, tudo
tudo, inclusive essa situação que você está aí vivenciando neste momento. Você crê na palavra de Jesus? Você crê? Pois bem, a crença, essa crença é uma questão de inteligência, de sabedoria, é uma dádiva de Deus. Porque quando a gente crê, a gente vai com tudo, com toda a força. A gente não vê dificuldade. A gente vai sem condições, mas a gente vai fundo, 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 porque a gente creu. Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. É a sua situação, né? Você está cansado de sofrer e não vê expectativa, não vê um novo horizonte para a sua vida. Você não consegue enxergar nada. Tamanha escuridão que abraçou você que você não consegue enxergar nada. Mas Jesus disse: vinde a mim. E como é que eu posso ir a Jesus, ô bispo? Eu gosto de falar sobre a fé, que ela é uma coisa vibrante, ela é poderosa e faz a gente sorrir e se alegrar. Veja só, como é que eu posso crer em alguém que eu não vejo, eu não sinto e eu tampouco toco? Como é que eu posso crer nessa pessoa? Preste atenção, amiga e amigo. Aproveita aí, hein? O mundo gira em torno da palavra, não é? Tudo envolve a palavra. Tudo nessa vida envolve a palavra, não é? Você vai no médico, o médico lhe dá o quê? Ele me dá o remédio, mas através do quê? Da palavra. Ele examina e diz: é isso. Então você acredita, ou você crê na palavra do médico. Então você vai e obedece. Não é assim? O mundo gira em torno da palavra. Casamentos são feitos e casamentos são desfeitos por causa da palavra. Negócios são feitos e desfeitos por causa da palavra. Tudo neste mundo envolve a palavra. E você sabe disso. Você sabe disso. Porque neste momento em que você está participando desta live, você está querendo ouvir uma palavra que venha ao encontro da sua aflição, da sua angústia, do seu tormento, para aliviar essa dor que você sente. Pois bem, a palavra que Deus me dá para dar para você é esta: vinde a mim, todos cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele garante. Vinde a mim. Se você vai a ele, então pode ter certeza, ele vai aliviar. Mas agora, bispo, traduz essas palavras de forma que eu possa entendê-las e receber o alívio agora, nesse momento. Bem, nós falamos que como é que uma pessoa pode crer em alguém que não vê, não toca, não sente, mas o mundo vive, o mundo gira em torno de palavra, e você é o resultado de uma palavra. Você nasceu por causa de uma palavra que seu pai deu para sua mãe, ou sua mãe deu para o seu pai, enfim, você nasceu, ou foi jogado nesse mundo. Bom, de qualquer forma, a palavra já está inserida dentro de você. E o que eu estou levando você a entender é que, se você se apegar à palavra, à promessa do Senhor Jesus,
esta promessa em especial, vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e você está nessa condição, eu estou cansado e sobrecarregado. Jesus disse, vinde a mim. Quando você crê na palavra, nessa palavra, quem dirige essa crença que você recebe agora é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Ele faz com que o seu entendimento, você entenda perfeitamente que não depende de você ver, tocar, sentir Deus, mas crer naquilo que Ele falou. Crer. E quando a pessoa crê, é como eu disse inicialmente, a pessoa mergulha com todas as suas forças, de todo o seu coração, toda a sua mente. E é isso que você tem que fazer. É isso. Jesus disse, vinde a mim. E você lá dentro de si diz, Senhor, eu não vejo, não o vejo, não sinto, não toco, mas eu creio no que o Senhor falou. Eu creio que essa palavra que saiu da tua boca, ela atende a minha necessidade. Eu não preciso ver, nem preciso crer, não preciso ver, não preciso tocar, não preciso sentir. Eu só preciso crer, acreditar. Mais do que acreditar, crer e me lançar a ela. Então, amiga e amigo, em o nome do Deus Pai, em o nome do Deus Filho e em o nome do Senhor Jesus Cristo, o Deus Espírito Santo, seja livre aí agora. Isso mesmo, seja livre dessa maldição, dessa carga pesada que está sobre os seus ombros. Eu digo uma palavra, eu estou falando na autoridade do meu Senhor Jesus. Ele nos conferiu autoridade para ir pelo mundo e pregar o Evangelho com autoridade. E com autoridade eu falo com você. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Eu, disse Jesus, vos aliviarei. Quando você tem essa fé, a fé de se lançar nesta palavra, nesta promessa, quando você mergulha nesta promessa especificamente, aí agora você tem o direito de cobrar dele o alívio que ele promete, ou não é? Então, amiga e amigo, vamos colocar em prática aquilo que está escrito. Vamos materializar as promessas de Deus agora, a partir deste momento. Onde quer que você esteja, quaisquer que sejam as aflições, as angústias, os tormentos, a depressão, o vazio, a ansiedade, qualquer que seja a maldição que atormenta você, neste momento, esta maldição que atormenta você, sai do seu corpo, sai da sua mente e faz você ter cabeça para pensar e colocar a palavra de Deus em ação. Receba em o nome do Senhor Jesus Cristo essa libertação aí agora. Seja livre agora. Seja livre neste momento. É isso mesmo. Seja livre. Mas é assim, bispo? É. Não tem que fazer uma mágica? Não tem que fazer nada. Eu prego a palavra de Deus. Você crê na palavra de Deus, o próprio Deus vem e cumpre a palavra dele na sua vida. É simples, fácil, objetivo. Não tem blá, blá, blá. Não tem religiosidade. Não tem obrigação. Não tem nenhuma imposição. Quem crê, recebe. Quem não crê, fica chupando o dedo. Essa é a realidade. Você crê? Então seja livre agora. Agora mesmo, nesse momento. Antes de terminar esta live, você vai sorrir. Aliás,
se já não está sorrindo neste momento, porque você já sentiu o alívio. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, comece a viver uma vida nova a partir de agora. Comece a entender, compreender a palavra do Espírito Santo e praticá-la e vivenciá-la e curti-la e ter uma vida nova. Jesus disse isso: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. A vida abundante é eterna, não é limitada por 60, 80, 100 anos. A vida abundante que Jesus promete é por toda a eternidade. Amiga e amigo, Deus tem mais interesse que você seja livre do que você mesmo quer. Sabe por quê? Porque quando você recebe aquilo que Ele prometeu e promete, então você se torna uma testemunha viva dele aqui na terra. Você se torna uma testemunha viva, que é o que acontece comigo. Eu tenho sido uma testemunha viva do nosso Senhor Jesus Cristo, da ressurreição dele. Porque ele vive, então eu tenho que viver. E porque ele vive e eu vivo, as pessoas veem Deus na minha vida. E assim eu dou o meu testemunho de que Deus está vivo, para ouvir a todos. Não importa a religião, católica, espírita, crente, incrédulo, seja lá o que for, não interessa nada disso. Não importa se você é flamenguista, corintiano, seja lá o que for, não interessa. Para Deus, não importa como você veio, mas que você venha ser uma nova criatura, para que o nome dele seja santificado na sua vida, para que então o reino dele seja instalado na sua vida, para que então, finalmente, a vontade dele seja feita através da sua vida. Deus abençoe você, desde agora e para sempre. Você nunca vai estar só, nunca, nunca mais. Qualquer hora do dia, da noite, qualquer lugar, qualquer que seja o lugar que você esteja, quando você invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo vai lá atender a sua necessidade. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Todos e os seus respectivos familiares. Que esta semana seja a melhor das nossas vidas. E eu quero tanto isso para mim quanto eu quero para você. Eu quero para você o que eu quero para mim, para nossa família. Eu quero para sua família. Agora, deixa eu falar uma coisa que nós temos procurado, tentado passar para vocês, para todos, a respeito da fé. Quando se fala em fé, muitas pessoas têm confundido a fé do coração com a fé
do intelecto, da inteligência, a fé racional, a fé que pensa, que pesa, que avalia, e então toma a decisão, para então apoiar a sua vida, porque da fé vem a vida. A vida depende da fé no Deus Todo-Poderoso, porque Ele é a fonte da vida. Então, todo mundo que quer ter vida, obrigatoriamente tem que ir à fonte da vida, que é o único Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, de tudo. Então, quando a pessoa quer usar uma fé inteligente, ela apela para a palavra do Todo-Poderoso, daquele que criou todas as coisas, usando apenas a sua boca para falar. A única coisa que Deus fez com as mãos foi o ser humano, obra-prima dele, em perfeição. Então, falando da fé, a fé racional, a fé que pensa, e a fé emocional, a fé sentimental, a fé do coração, nós vamos verificar que muitas pessoas, é uma forma de o diabo, isso mesmo, o espírito enganador, fazer as pessoas se iludirem com uma fé fantasiosa, emotiva, uma fé que traz imediatamente um resultado, mas que não permanece por conta de não estar fundamentada esta fé. É o caso, por exemplo, dos 10 leprosos. Apenas um leproso voltou curado para agradecer a Deus, reconhecer o autor da sua cura e honrá-lo. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Quer dizer, era uma fé fundamentada em quem? Em Jesus. Os outros 9 foram curados também, só que a fé deles era apenas para ser curado, para receber a cura, e eles foram curados, mas foram embora. Eles, os 9, foram cuidar de suas vidas, mas aquele único que voltou, esse não apenas foi curado fisicamente, mas foi curado também emocionalmente, da sua própria alma, porque Jesus vai, a tua fé te salvou. Salvou o quê? O corpo? Salvou o corpo dos outros também, mas o corpo dele havia sido salvo da lepra, mas também a sua alma, sobretudo a sua alma. A tua fé te salvou, salvou a tua alma. Então, muitas pessoas são curadas, muitas pessoas são abençoadas, muitas pessoas são agressivas, são audaciosas, têm uma fé assim, sabe, que dá até uma certa inveja de tamanha fé. Só que tem fé para o que é, assim, material, físico, mas não tem fé para o espiritual, para a alma, para salvar a própria alma. Veja só, nós temos um exemplo aqui bacana que mostra isso. Naquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana, depois que Jesus disse para ela: olha, você já teve 5 maridos e este que você tem aí não é o teu marido. Quando Jesus falou para aquela mulher samaritana, que era uma pessoa que não se dava, os samaritanos não se davam, como até hoje, com os judeus. Eles têm uma
uma briga milenar. Então, os samaritanos não se davam com os judeus e vice-versa. Então, a mulher, quando Jesus falou que ela já tinha tido 5 maridos e o que ela tinha agora não era marido dela, então a mulher reconheceu que Jesus era um profeta. Ela disse assim: Senhor, vejo que és profeta. Aí ela entrou no caso da religião. Nossos pais, quer dizer, os samaritanos, adoraram neste monte. Aí mostrou lá o monte da bênção. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus era judeu, né? Então ela reconhecia Jesus como judeu e vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Aí Jesus disse, olha só, Jesus disse: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte de Gerizim, que era o monte da bênção, nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, samaritanos, adorais o que não sabeis. Olha aí, a fé emotiva. Tem uma fé, mas não tem consciência daquela fé. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos, Jesus estava falando de si, do seu povo. Nós adoramos o que sabemos, Inteligência, não o que sentimos. Nós adoramos o que sabemos. Porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai, meu Pai, procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. Jesus está falando para a mulher samaritana. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Você consegue observar a diferença? O que é adorar no monte, diante do monte Gerizim, ou em Jerusalém, ou mesmo no templo, ou em qualquer igreja, ou qualquer religião, ou no lugar A, B, C, D? Você entende a diferença entre o adorar a Deus num determinado espaço, num determinado lugar, e o adorar a Deus em espírito e em verdade? Você consegue perceber a diferença? Porque quem adora a Deus em espírito e em verdade, está adorando a quem conhece. Jesus falou para aquela mulher: nós sabemos em quem adorar. Diz ele aqui, olha, vós não sabeis, nós adoramos o que sabemos. Vocês não sabem, mas nós, judeus, sabemos. Por que sabemos? Porque nós fundamentamos a nossa fé no que está escrito na Torá, nos profetas, nos salmos. Nós fundamentamos a nossa fé na palavra do Pai. Nós não fundamentamos a nossa fé
numa religião, numa filosofia, num líder religioso. Não, nós fundamentamos a nossa fé na palavra de Deus. Por isso sabemos, temos consciência do que adoramos, de quem adoramos. Entende, amiga e amigo? Quando você recebe um milagre pela fé, você ouviu a palavra. Você ouviu a palavra, você creu na palavra, a palavra de Deus, e você recebeu. Porém, você não manteve aquela chama acesa, você não continuou ouvindo, atendendo ou prestando atenção na palavra que te deu a fé para ser curado. Você esqueceu a palavra, você deixou de lado a palavra e mantém a sua fé em cima apenas da bênção. E aí, com o passar do tempo, essa fé foi se esvaindo. Ela foi diminuindo. Porque vieram os problemas foram grandes. Você foi curado, você foi abençoada, mas você não alimentou a sua fé na palavra de Deus, você não alimentou. Veja só, é interessante, é muito bacana isso, muito bacana. Você sabe que o ser humano busca a fonte da sua vida aqui na Terra. É ou não é? Por exemplo, a pessoa quer trabalho, porque do seu trabalho ela vai tirar o pão nosso de cada dia. Ela vai pagar suas contas, ela vai morar, ela vai ter a moradia, enfim, ela vai ter a sua família sustentada por causa do seu trabalho. Então, o seu trabalho é a fonte da sua vida. Aqui, terreno falando, na terra. Ora, as guerras que estão acontecendo por aí, no fundo, é em busca de fonte de energia, de poder. É por causa da água, é por causa do petróleo, é por causa do gás, é por causa de uma série de coisas materiais. Então, os países, os líderes, querem ter segurança, querem ter a fonte de energia que vai manter o seu país prosperando. A mesma coisa acontece com respeito à vida que Deus quer nos dar. Se nós queremos a plenitude da vida, nós temos que ter uma fonte onde nós vamos buscar alimento, sustentabilidade, sustentação da nossa fé. E Jesus criou a igreja justamente para isso. A igreja do Senhor Jesus não é física, a igreja do Senhor Jesus é espiritual. Porque ela dá vida, ela ensina, ela orienta, de acordo com as suas palavras. Então, por exemplo, uma pessoa desigrejada, eu não vou mais frequentar igreja nenhuma, porque, sabe de uma coisa? Eu vou ter a minha fé em Jesus aqui dentro de casa mesmo. Eu vou viver a minha vida, eu não vou dar satisfações a ninguém, eu vou fazer o que eu quero e vou seguir a minha fé em Jesus. Só que essa pessoa está equivocada. A mulher samaritana disse, nós sabemos, nós aprendemos que é aqui neste monte Gerizim que nós devemos adorar a Deus, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. Jesus disse, não, vocês adoram o que não sabem, vocês estão adorando o que não sabem, tanto é que vocês estão adorando no monte Gerizim, vocês fazem questão disso. E Jesus disse, vós adorais o que não sabeis. Nós, judeus, adoramos o que sabemos. Quem sabemos?
que é registrado na Sagrada Escritura, porque a salvação vem dos judeus. Então, a pessoa desigrejada, por exemplo, ela está decepcionada, frustrada, porque ela foi decepcionada na igreja, o pastor não foi bom pastor, enfim. E ela esperava ser ajudada por pessoas que supostamente eram de Deus, e depois essas pessoas mostraram as unhas, que eram lobos. Então, o que acontece? Você se desigrejou, se desintegrou da igreja. A fé que lhe deu a cura da sua enfermidade, que lhe deu a bênção, essa fé veio de onde? Da sua cabeça. Você tomou conhecimento da palavra de Jesus. E você creu e recebeu a bênção. Agora, para salvar a sua alma, você curou o seu corpo, você resolveu os seus problemas físicos, mas não resolveu o seu problema mais importante, que é a sua alma. Jesus não veio para salvar o corpo, ele deu a vida dele para salvar a sua, a minha, a nossa alma. Então, para você manter a sua alma viva, saudável, manter-se conectada, essa alma conectada com Deus, você precisa usar a sua cabeça. Porque o seu espírito, a sua cabeça, vai lhe ajudar, vai lhe dirigir, vai conduzir a sua alma. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem a direção divina para conduzir o seu coração, a sua alma, para que não venha fazer bobagem. Então a pessoa quer ficar sozinha, desigrejada, ela vai definhando. Por quê? Porque a fonte do saber, a fonte da fé, que fortalece o espírito, que dá ao espírito condições, fundamentos para sustentar a sua alma, controlar a sua alma, ou melhor, o seu coração, eu diria, vem da palavra de Deus. Vem da palavra. E essa palavra é dada na igreja. Você não vai encontrar essa palavra no botequim, num bar, numa balada. Você não vai encontrar conhecimento da palavra em qualquer lugar. Você vai encontrar na casa de Deus. Você vai encontrar onde se prega a palavra, onde se ensina a palavra. Porque você pensa, você raciocina nessa palavra, você bebe, você come dessa palavra, essa palavra dá vida, dá inteligência, dá visão para você e faz você controlar o seu coração, que é naturalmente rebelde. O seu coração quer satisfazer seus desejos, suas cobiças, suas vaidades. O coração quer porque quer gozar desse mundo. Mas quando a pessoa tem a direção do Espírito, o Espírito Santo, quando a pessoa tem a direção da palavra de Deus, então ela se sujeita, se submete à palavra de Deus, à palavra do Espírito. Aí sim, ela fundamenta o seu coração no que ela sabe da palavra de Deus. O coração quer fugir, o coração é como um filho, jovem, criança, que quer fazer as suas vontades. Mas o pai tem que estar ali, os pais têm que estar ali ensinando. Não. Quer dizer, os pais são o espírito, a criança é a alma que quer isso, quer aquilo. Se deixa a criança entrar numa fábrica de chocolate, ela sai lá morta porque ela quer comer todo o chocolate que tiver lá, que ela vai ver. Então, amiga e amigo, assim é o mundo. O mundo é uma fábrica de chocolate que agrada a alma, o coração. Então, se você não tiver o Espírito Santo, o Espírito
espírito de entendimento, o espírito do conhecimento, o espírito de temor do Senhor, o espírito de sabedoria, de fortaleza, o espírito de Jesus, que é o que nós colocamos ontem. O espírito de Jesus está escrito lá em Isaías capítulo 11. Jesus recebeu o espírito de sabedoria, de conhecimento, o espírito de entendimento, o espírito de fortaleza, o espírito de temor. Ele recebeu 7 espíritos. O espírito do Senhor, 7 espíritos. Quer dizer, ele estava cheio da plenitude de Deus para então fazer a obra dele, cumprir a sua missão aqui na terra. Então ele não se deixou levar pelo seu coração, pelas vontades e vaidades do coração. Não, ele submeteu a sua mente à vontade de Deus. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então Jesus teve que negar a si mesmo, negar o seu coração, negar a sua alma, negar, para poder servir a Deus 24 horas por dia. Então, amiga e amigo, esse é o modelo de fé que nós temos que seguir, de inteligência que nós temos que seguir, que apoiar a nossa vida, a nossa fé, a nossa inteligência, a nossa fé tem que estar fundamentada no que está escrito nas Sagradas Escrituras. Todo dia, nós estamos aqui para dar um pedacinho do pão nosso de cada dia para você viver no dia de hoje. Então, é isso aí. Então, você vê que muitas pessoas se desanimam ou se frustram com a igreja A, B ou C. Por quê? Porque elas fundamentaram a fé onde? Nos sentimentos do coração. E é claro, é o caso, por exemplo, dos 9 leprosos que foram curados, mas foram embora. Eles fundamentaram a sua fé na palavra de Jesus. Jesus curou. Bom, obrigado, Jesus. Agora eles vão cuidar da vida deles. Mas aquele único que foi salvo, aquele leproso que ficou curado e foi salvo por quê? Porque ele reconheceu Jesus como o Senhor. Como essa mulher samaritana, ela disse: Senhor, muito legal, vejo que tu és profeta. É bacana, muito legal. Então, minha amiga e meu caro amigo, seja sábio. Quando uma pessoa quer se formar numa determinada profissão, ela tem que entrar na universidade, ela tem que fazer uma faculdade. E quando ela entra na faculdade, é uma alegria. Ela entra naquela faculdade, quando ela sair dali, ela vai sair formada. Ela vai poder ajudar os outros, ela vai ser uma profissional, ela vai ser uma liderança de si mesma, obviamente. E assim acontece com a fé. Quando a gente entra no reino de Deus, a gente entra no reino da fé. Você não vê, você não toca, você não sente, mas você tem certeza do que está fazendo. Você tem certeza do que vai fazer. Porque a sua mente tem o Espírito do Senhor Jesus. É o que o apóstolo Paulo disse: nós temos a mente de Cristo quando recebemos o Espírito Santo. E essa mente dirige o nosso coração, quer dizer, a nossa alma, até os pastos verdejantes, para comer, beber, saciar a sua sede, a sua necessidade, enfim. Mas primeiro, Espírito Santo.
a palavra, o espírito da palavra. Entendeu, amiga e amigo? Eu creio que você entendeu. Eu creio, eu acredito. Jesus disse, vem a hora. E agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quer dizer, não vão adorar o Pai na emoção, não vão adorar o Pai numa bela música sacra, não. Eu lembro que durante, eu creio, uns 2 anos, eu aceitei Jesus como meu Salvador, meu Senhor, meu Salvador, várias vezes, muitas vezes. E a Esther é minha testemunha, porque ela via eu levantando a mão e tal, ela via que eu aceitava Jesus. Toda vez que o pastor falou, quem quer entregar a vida para Jesus, quem quer aceitá-lo como Salvador? Ah, eu quero. Ali eu aceitava. Por quê? Porque o ambiente de fé, muito bacana, o ambiente de fé era misturado com uma emoção. O próprio hino, foi na cruz, foi na cruz. Quando eu cantava esse hino, acompanhava, puxa, meu Deus, me perdoe e tal, eu me entregava. Só que quando eu saía daquele ambiente fervoroso, mas ao mesmo tempo emotivo, quando eu entrava num ambiente do trabalho, de casa, etc., tudo mudava. Meus pensamentos eram outros, meu coração era outro. É assim. Era assim. Então eu não me convertia. O que eu podia dizer? Eu podia dizer o seguinte, olha, eu entreguei minha vida para Jesus, mas eu não tenho certeza, eu não tenho segurança de que sou salvo. Eu não tenho. Alguém disse um dia, você tem certeza da sua salvação? Essa pergunta. Se você morrer agora, você tem certeza para onde vai a sua alma? Isso mexeu muito comigo. O próprio Espírito Santo disse, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E ele fala com você hoje a mesma coisa. Ele fala, que adianta você ganhar o mundo inteiro, ter sucesso, ser uma pessoa bem afeiçoada, uma pessoa de sucesso, uma pessoa bacana, todo mundo fala bem de você, você é uma pessoa que é o rei da cocada. Então, mas lá na sua alma, você sabe que não tem certeza para onde ela vai quando morrer. Tudo isso passa. Tudo passa. Como o Espírito Santo fala através de Paulo. Tudo passa. Havendo profecia, vai passar. Havendo milagres, vão passar. Tudo passa, tudo cessa, tudo acaba. Havendo línguas, também vão passar. Tudo cessa. Mas permanecem a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor, que é o próprio Deus. É o próprio Deus. Quando a gente usa a cabeça e adora a Jesus na sinceridade. Oh, meu Deus, está aqui a minha vida. Eu me entrego, eu me rendo realmente. Eu me caso contigo, eu entrego a minha vida 100% nas tuas mãos. Faça de mim o que o Senhor quiser. Onde o Senhor quiser me colocar, eu estou pronto, meu Senhor. Seja feita a tua vontade na minha vida. Seja feita a tua vontade na minha vida. Porque eu não quero mais viver servindo às minhas vontades, minhas concupiscências. Não, eu quero viver para servir a ti pelo resto dos meus dias. E eu falo isso para Jesus, ó meu Senhor, aqui, eu não sei quanto tempo me resta, mas esse resto de vida que eu tenho aqui na terra, que seja feita a tua vontade, que venha
ter utilidade. Eu não quero viver por viver, eu não quero viver para ter prazer. Eu quero viver para te servir. Graças a Deus. Amiga e amigo, isso é fé com inteligência, com sabedoria. Como Jesus disse, vocês, samaritanos, adoram o que não sabem. Porque vocês estão falando aí, não, nós temos que adorar aqui nesse monte. Vocês não sabem. Deus é espírito. Deus está em todo lugar. Onde quer que você estiver, você pode adorar a Deus. Ele está pronto para receber a sua adoração, o seu louvor. Eu não estou restrito à minha casa para adorar a Deus. Nem muito menos na igreja. Não. A minha adoração a Ele tem que ser constante. E é adoração em espírito, quer dizer, não é emotivo, não é só porque eu estou cantando uma canção. Você vê aí quantos cantores evangélicos estão se arrebentando, estão perdendo, enfim, são, infelizmente. Por quê, coitados? Se entregam às emoções, se entregam ao louvor emotivo. E esse louvor emotivo é vazio, é oco, não tem fundamento. O louvor a Deus, a adoração a Deus tem que ser em espírito e em verdade, em espírito e na sinceridade, em espírito, em pureza. É assim. Então você pode estar em casa, na rua, em qualquer lugar, você vai poder adorar a Deus em espírito e em verdade. Agora, para você receber instrução, para você fortalecer o seu espírito com a palavra de Deus, só na igreja. A igreja é o lugar que Jesus, a instituição que Jesus criou justamente para alimentar os seus filhos. Porque ele é o cabeça e a igreja é o corpo dele. Ele é a cabeça e o corpo é a igreja. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Deus abençoe a todos vocês. Amanhã vamos tocar mais nesse assunto para deixar bem transparente, bem alinhavado, né, como diz o outro. Bem arrumadinho. Para que ninguém venha ter dúvida. Para que você não fique perguntando A, B ou C. O que eu faço? Devo adorar aqui ou ali? Eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? O que eu posso fazer? Se o Espírito Santo está em você, então, se você tem a mente do Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, então você vai saber o que tem que fazer e o que não pode e nem deve fazer. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que esse domingo seja o domingo que você tanto esperava, o domingo da descida do Espírito Santo sobre a sua vida. Se você vai na igreja com este propósito, com esta fé, com esta convicção, com este desejo, eu quero receber o Espírito Santo, eu determinei receber o Espírito Santo nesse dia. Então você vai preparado, como se fosse casar, como se fosse para o altar se encontrar com seu noivo, com a sua noiva, e fazer os dois uma só carne, e fazer com Deus um só espírito. Isso aqui é a vontade de Deus para as nossas vidas. Olha só, preste atenção, minha amiga, meu caro amigo. Qualquer que seja o problema que você esteja vivendo nos dias atuais, qualquer que seja o problema que você venha viver no futuro, qualquer que seja a situação em que você se encontra neste momento, quando você recebe o Espírito Santo, você tem a direção certa, perfeita,
para você resolvê-los. Deus é grande. Deus não é Deus de pequenas coisas, de coisas miúdas. Deus é um Deus de grandiosidade, de perfeição, de glória, de majestade. E você pode ver isso na criação dele. Quando você olha para o céu e vê as estrelas, o sol quando brilha, o mar, as florestas. Quando você observa essas coisas, quando você observa a criança tão pura, tão inocente, o sorriso de uma criança, ali está Deus, ali está a criação de Deus. Até mesmo nos animais, nas criaturas. Puxa vida, tudo que Deus criou é perfeito. E o próprio Deus disse, depois de ter criado tudo, ele falou, ele viu que tudo era muito bom. Era muito bom. E Deus não faz nada mais ou menos. Ele não faz uma vida mais ou menos. Ou ele dá a vida, ou ele não dá a vida. E eu queria que você prestasse atenção, porque quando Jesus disse para que nós amemos os nossos inimigos, façamos o bem para aqueles que nos querem mal, bendizemos aqueles que maldizem a nós, que nos amaldiçoam. Ele estava dando a receita do Filho de Deus, de si próprio, da imagem de Deus, a imagem de Deus. Veja que ele, Jesus, disse para os seus discípulos, seguidores, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Olha só. Então você vê na história, na vida de Jesus, a perfeição. Mesmo lá na cruz, sendo amaldiçoado, em princípio, pelos 2 ladrões, mas em dado momento, um deles reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. E então apelou, pediu, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Jesus esqueceu todas as pragas que ele falou há poucos minutos e agora diz, em verdade, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Seja perfeito. Então, quando a pessoa tem a imagem de Deus, melhor, quando a pessoa tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus, como foi o caso de Jesus, o Espírito que o ressuscitou, quando a pessoa tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é a razão da campanha da fogueira santa, então ela se torna perfeita, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Quer dizer, naturalmente, o Espírito Santo vai fazer nela uma nova criatura, um novo pensamento, um novo coração, bons olhos. Sua boca não vai falar bobagem, besteiras, nem fazer fofoca, nem criticar ninguém. A sua boca só vai servir para adorar, louvar e glorificar o Pai Celestial. Isso é quando a pessoa tem o Espírito de Deus. Quando ela tem o Espírito de Deus, ela é perfeita. Como Jesus disse, sede perfeitos, como é o vosso Pai que está nos céus. Mas como que a gente pode ser perfeito, ó bispo? Vivendo num mundo de imperfeições, de maldade, de crueldade, de maldições, de injustiças, de mentira, de engano. Como é possível? Como é possível você viver, você ser perfeito num lugar de gente imperfeita? Ué, Jesus viveu num mundo igualzinho ao nosso, também imperfeito. Vê o que fizeram com ele. Mas ele foi perfeito. Aí você diz, mas Jesus era Jesus.
É verdade, Jesus era Jesus, é Jesus. Mas o Espírito que estava em Jesus está em você, supostamente, eu creio, você crê. E se o Espírito de Jesus está em nós, então nós temos que ser perfeitos como ele é perfeito. Entende, minha amiga e meu amigo? Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Agora você vê a diferença entre os que são filhos de Deus, que obrigatoriamente são perfeitos e naturalmente são perfeitos. Não é perfeição no sentido de, eu não peco mais. Não, a gente sempre vai cometer erros e pecados, pecadinhos. Porque a gente vive num corpo de pecado, um corpo que é carnal. Nós carregamos o corpo do pecado. Paulo fala, quem me livrará deste corpo? Quem me livrará? Só o Espírito Santo. Só vivendo em espírito. Então ele, Deus, na pessoa do Espírito Santo, torna possível a pessoa ser perfeita no seu coração, que é o tema do nosso estudo na quarta-feira, e todos estão convidados em todas as igrejas, em todo o mundo. Todos os bispos, pastores vão estar trabalhando, mostrando para vocês como é possível ter um coração perfeito. Porque somente quem tem um coração perfeito é abençoado, é chamado de filho de Deus. Ora, veja só, como existem os que têm o coração perfeito, existem também aqueles que têm o coração imperfeito. O coração de acordo com o seu pai que está no inferno, que vive na terra, passeando pela terra, instigando o mal, guerras, ódio, injustiça. Então, quem tem o espírito do diabo faz o mal. Só quer fazer o mal para o seu semelhante. Mata, rouba, adultera, prostitui, mente, engana, faz tudo que não presta, tudo que o diabo gosta. É um filho do diabo, porque faz a vontade do seu pai, que é o diabo, que gosta de insultar, afrontar Deus com os seus filhos, com os filhos dele, os filhos de Satanás. Mas Deus é tão misericordioso que ele estende a mão para os filhos do diabo também. Os filhos do diabo, ainda que eles façam mal, Deus quer o bem deles. Não é isso que Jesus disse? Que ele faz que o seu sol, Jesus disse que o Pai faz com que o seu sol, a sua luz, tudo que ele fez de bom, se levante sobre maus e bons. E a chuva, quando desce sobre justos e injustos. Deus é bom. O homem que é mau, que ouve e obedece à voz do seu pai aqui na terra, que é o diabo, é que faz as coisas más. Mas Deus sabe que eles fazem essas coisas más porque são possuídos pelo mal, pelo espírito do mal. Quem tem o espírito do bem faz o que é bem, faz o que é bom, e faz o bem. Quem tem o espírito de Deus tem o espírito do bom e faz o que é bom. Quem tem o espírito do mal faz o que é mal. Então aí você vê a diferença entre os que são e os que não são filhos de Deus. Ah, bispo, mas eu não faço mal a ninguém. Eu não faço mal. Você pode não fazer mal a ninguém, mas se você carrega um sentimento de rancor, de inveja, de cobiça, um sentimento de maus olhos para com o seu vizinho, seu amigo, seu conhecido,
ou seu ex-marido, ou a sua ex-esposa, ou aos seus filhos, ou seus pais. Então, você está carregando o espírito do mal dentro de si. Porque esse é o espírito do diabo. O espírito do diabo incita mágoa, inveja, cobiça, tudo que não presta, tudo que é podre, tudo que é nojento. Ele incita os seus filhos a fazerem para que estes filhos sejam ou venham afrontar o Criador dos céus e da terra. Mas o Criador continua com a sua misericórdia, com as suas mãos estendidas para todos os que o invocam com sinceridade, com um coração perfeito, com um coração puro, um coração que deseja, almeja, tem sede, tem fome de justiça. Minha amiga, meu amigo, presta atenção. Jesus diz para você, para mim, para todos nós: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Essa perfeição você vai aprender como nesta quarta-feira. Qualquer igreja universal, nós vamos ter uma aula, um estudo desse assunto e vai mostrar para você como você reverter esse coração mau, esse coração injusto, esse coração imperfeito. Você vai ver como é possível você decidir mudar esse coração. É isso mesmo. Mas, o bispo, o coração não é algo que é impossível controlar. É verdade. É impossível você controlar os desejos e cobiças do coração. Porém, você tem uma arma. Deus nos deu uma arma, a palavra dele. E essa palavra que ensina como você enfrentar, como você mudar o seu coração, você vai receber nesta quarta-feira. Qualquer igreja universal do Reino de Deus. Pela manhã, tarde e à noite em especial. Você é o nosso convidado. Tá bom? Deus abençoe a todos. Olha, vá hoje na igreja. Mesmo que você não seja da Igreja Universal do Reino de Deus, mas você vai à sua igreja e você crê que o seu pastor é um homem de Deus, é cheio do Espírito Santo. Você vai na reunião dele e vai em busca do Espírito Santo. Se ele tem espírito, ele vai passar espírito para você. Qualquer que seja a sua denominação, se o pastor tem o Espírito de Deus, ele vai passar o Espírito de Deus para você. Agora, se ele não tem o Espírito de Deus, bem, aí você vai ver. De qualquer forma, quando você for na igreja, vá com esse Espírito, porque nós temos orado para que todos os pastores, sejam da Igreja Universal do Reino de Deus ou não, mas todos os servos de Deus venham ser uma ferramenta na mão do Espírito Santo para salvar aqueles que chegarem até ele. Então, preste atenção, eu oro a Deus para que mesmo que o pastor não seja bem intencionado, não esteja muito interessado em salvar as almas, mas eu oro a Deus para que ele use a boca desse pastor para falar a palavra que o membro ou que a pessoa que vai assistir a reunião dele seja salva. Porque a glória é de Deus. A santificação é do nome do nosso Senhor Jesus Cristo na vida de cada pessoa que crê no Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e seja o dia de hoje glorioso para você. Parabéns para você que já recebeu o Espírito Santo no dia de hoje. Eu digo já recebeu pela fé. Você vai hoje na Igreja Universal do Reino de Deus e você vai receber o Espírito Santo. Aliás, vai receber, não já recebeu.
vá só consumar esse fato com o coração radiante, entregando-o no altar do Altíssimo. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amigos, muito bom dia, muita boa madrugada, né, no Brasil. Que Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo seja o guia da nossa meditação e ele venha confirmar a nossa meditação, o nosso pensamento na sua santa palavra. Ele venha clarear, iluminar, abrir os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar a vontade de Deus para as nossas vidas. Olha, quando a gente fala a vontade de Deus, enxergar, saber, conhecer a vontade de Deus, esse é um segredo. É um segredo que só quem tem o Espírito Santo sabe do valor, do poder que é conhecer a vontade do Pai. Porque em todo o trabalho, todo o ministério do Senhor Jesus aqui na terra, ele só queria fazer a vontade do Pai. Só isso. Seja feita a tua vontade, ó Pai. E quando a gente faz a vontade do Pai, do nosso eterno Pai, então a gente prova para nós mesmos que somos filhos, verdadeiramente filhos de Deus. Somos filhos do Altíssimo. Nós somos filhos daquele que é Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que quer dizer, nós temos o mesmo Pai que o nosso Senhor Jesus. Isso é glorioso, grandioso. Mas o que eu queria realmente falar para vocês hoje é aquilo que está escrito, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Éfeso. Ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que significa encher do Espírito Santo? Primeiro ele fala sobre o embriagar-se de vinho. Você sabe que quando a pessoa bebe muito vinho, ela se embriaga, ela fica fora de si, inconsciente e inconsequente. Então, quando a pessoa se embriaga, ou vinho, ou bebida forte, seja lá o que for, ela fica completamente inútil, porque ela não pode pensar, raciocinar e decidir o que é certo, para o que é certo. Então, logo em seguida ele fala: enchei-vos do Espírito. Como é que é encher-se do Espírito Santo? O Espírito Santo, quando vem sobre nós, ele não vem na sua plenitude? Vem. Ele vem. Deus não nos dá o Espírito por medida. Jesus disse isso. Então, como é que eu preciso me encher do Espírito? Se ele já está em mim. Aí é que está o segredo. Veja só. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem a direção de Deus, ela tem a orientação de Deus. Você sabe que o Espírito Santo dirige o nosso espírito, que é a nossa cabeça, a nossa inteligência, o nosso intelecto, o nosso racional. E o nosso espírito dirige o nosso coração. E o nosso coração dirige
o nosso corpo. Essa é a ordem instituída por Deus. Agora, quando não se tem o Espírito Santo para conduzir o nosso espírito, então o nosso espírito vai conflitar diretamente com o coração, porque o coração é rebelde, por natureza é mau, é perverso. O coração quer sentir, o coração não quer pensar, o coração não pensa. Quem pensa é a cabeça. Então, quando a pessoa não tem o controle do seu espírito, da sua mente, do seu intelecto, a direção do Espírito Santo, ela fica em conflito dentro de si. Por isso que as pessoas vivem em dúvida, com medo, porque na cabeça dela vem, será que vai dar certo? E o coração diz, não, vai por ali, vai por aqui, não. E fica aquele conflito entre o coração, que é a alma, e o espírito. Mas, quando a gente se enche do Espírito, quando Paulo fala que enchei-vos do Espírito, ele sabe, ele já sabia que quando o Espírito vem, ele vem na sua plenitude. Agora, o que muita gente não sabe é que o Espírito Santo, mesmo você tendo o Espírito Santo, você tem que estar pensando nas coisas do Espírito. Porque se você tem o Espírito Santo e vive com o pensamento focado neste mundo, com certeza você não tem o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito de Deus tem os seus pensamentos ligados com o trono do Altíssimo 24 horas por dia. Se ela está frágil, fraca, debilitada, é porque ela não está alimentando o seu espírito, a sua mente, com as coisas de Deus. Então, o Espírito Santo fala, mas ela não tem, às vezes, ouvidos para ouvir e fica fraca, ela vai enfraquecendo na fé. Então, Paulo fala, enchei-vos do Espírito. Não fique assim encher das coisas desse mundo, das vaidades, das ofertas que o mundo oferece. Não fique focado aqui embaixo, foque a sua mente, o seu intelecto, o seu raciocínio nas coisas lá do alto. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é perfeito, seja o que ocupe o vosso coração. Paulo também ensina. Então, encher-se do Espírito, na verdade, minha amiga, meu caro amigo, é você encher-se da palavra de Deus. Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. Então, quando nós nos enchemos do Espírito, nós nos enchemos da palavra. Quando nós nos enchemos da palavra, nós nos enchemos do Espírito. Quer dizer, nós elevamos o nosso pensamento aos pensamentos de Deus. Então, tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras é o que Deus tem revelado para nós. E Ele tem revelado para que nós venhamos aprender, obedecer e manter dentro de nós, para que nós não venhamos fugir do temor do Senhor, para que nós não venhamos cair no pecado, na tentação, nas fraquezas da carne, porque há uma guerra entre o coração, que é a carne, né? Sim, o coração também é símbolo da carne. Então, é uma guerra entre a carne e o espírito. E se a pessoa não tiver o seu pensamento, o seu espírito fortalecido com a palavra de Deus, ela vai acabar cedendo à carne e, consequentemente, caindo. E, obviamente, isso não é bom, que é o que acontece com o embriagado. O embriagado, ele cai pelas ruas, bate com a cabeça ali, bate. Quando ele acorda, quando ele volta assim, ele vê as feridas,
o prejuízo que ele teve, porque ele estava embriagado. Quando você está embriagado com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, você é uma pessoa que se torna naturalmente alegre, feliz consigo mesmo, feliz com Deus. Você é feliz, alegre, você está em paz, porque você está cheia do Espírito. O Espírito Santo é o Espírito da paz. E com a paz vem a alegria. Então, a alegria é o segundo passo da paz. Após a paz vem a alegria. Enquanto não houver paz dentro de você, não há alegria. Então, primeiro você tem que cuidar da paz. Essa paz vem aonde? Do Espírito. Mas que Espírito? O Espírito que você tem, que eu tenho, que nós temos, que todos temos, que é a nossa mente. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, você imagina, o Espírito de Deus, então nós ficamos em paz. Quando nós nos enchemos da palavra de Deus, nós somos fortes. Ontem nós falamos a respeito das canções. Qualquer canção desse mundo tem corpo, alma e espírito. Ou melhor, espírito, alma e corpo. Espírito é a palavra, é a mensagem. Às vezes a mensagem é satânica e é subliminar. A pessoa nem nota, mas inconscientemente ela canta aquilo e atrai o mal que aquela canção traz, aquele espírito traz. O próprio diabo usa os espíritos imundos para inspirarem as pessoas a fazerem músicas que levem mensagens subliminares. E mesmo dentro das igrejas existe isso. Muitas mensagens que aparentemente são lindas, poxa, são harmoniosas, sensacionais. A pessoa se sente bem. Só que aquela canção, aquele espírito, aquela mensagem, na hora da guerra, ela derrete. A pessoa derrete. Por quê? Obviamente porque ela está fraca. Ela apoiou a sua mente sobre uma palavra fraca, débil, uma palavra satânica, às vezes, um conselho satânico. Por exemplo, antigamente, só para você ter ideia, e eu já caí muito nessa besteira, falava e nem me conscientizava disso. Eu dizia o que os meus pais e avós diziam, que o povo diz, olha, farinha pouca, meu pirão primeiro. É uma mensagem assim simples, né? Bobinha, Não, isso significa que a pessoa é egoísta, ela pensa primeiro nela. Quer dizer, contraria a palavra de Deus, que você tem que olhar para o seu semelhante. Se você ama a Deus, você ama o seu semelhante, o seu próximo. E essa farinha pouca, meu pirão primeiro, é um sofisma, é uma coisa satânica. Então tem muitas frases que a gente usa, às vezes, por falta de precaução. Então, assim também acontece nas músicas. Tem uma mensagem satânica, subliminar. É satânica, mas satânica. Aí vem então, o espírito, que é a mensagem, a letra, a alma, que é a canção, a melodia, que às vezes é bacana. Às vezes a pessoa, você pode ver, quando o diabo promove alguma coisa, qualquer coisa que ele promova, aí ele faz colocar uma canção, uma música, e sempre tem um batuque, que normalmente as pessoas começam a, sem querer, querendo, acabam fazendo o quê? Balançando. Ou balançam, ou então ficam com o pé balançando, né? Quer dizer, acompanhando o batuque, quer dizer, aquela melodia que é apenas emoção. E o
corpo, é óbvio, a pessoa que canta. Então, espírito, alma e corpo. Quando você cantar uma música evangélica, cristã, não se esqueça disso, porque nos dias de hoje, muitos autores, querendo ganhar dinheiro, eles enchem a bola da emoção. E a letra, que é o espírito, eles fazem apenas para rimar alguma coisa. E, sem querer, querendo, bota lá uma frasezinha satânica e a pessoa sai por aí falando, cantando bobagem. Antigamente se falava assim, olha, não fala palavrão não. Os nossos pais falavam assim, não fala palavrão não, porque o palavrão chama o mal. Você já ouviu falar nisso? Pois é, antigamente falava isso. Quando você fala um palavrão, você está atraindo o mal. Então, o que acontece? Se você canta uma coisa satânica, você atrai o mal para si. Então, há muita gente crente, fraca, debilitada, que não tem. Ela é fraca e debilitada, não é porque não tem acesso à palavra de Deus, mas porque se deixou levar por aquela mensagem subliminar fraca. E ela canta, e ela... Sabe como é que é? Baila e mexe, enfim, você sabe o que quero dizer. Então, minha amiga, meu amigo, o conselho é esse, enchei-vos do Espírito, quer dizer, enchei-vos da palavra de Deus. Eu gosto muito de hinos e músicas evangélicas que estão apoiadas nos salmos, nos provérbios, na palavra de Jesus. Tudo que está apoiado na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, eu amo mesmo. Porque existem coisas que enchem o nosso coração de fé, né? Como, por exemplo, aquele hino que fala: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel. Não é bacana? Quer dizer, você como é que se diz, degusta essas palavras, quer dizer, a sua alma degusta essas palavras, porque são palavras divinas, que enchem o nosso peito de fé, de força, de coragem para enfrentar o inferno. Essa é a realidade. Agora, quando a gente canta coisa que não é divina, que não tem apoio bíblico, a gente se enche de emoção e na hora da guerra a gente está desarmado. Essa é a realidade. E aí perde-se as batalhas. Amiga e amigo, não se esqueça, Deus não nos tem dado a fé para fazer enfeitar o nosso ser. Ele nos deu a fé para a gente lutar e vencer. Ele nos tem dado o espírito da fé. A fé remete à coragem. A verdadeira fé remete à coragem. Não às sensações, a emoções, a chororô, nada disso. A fé remete à coragem. Não vai depender de fulano, beltrano ou cicrano. Você vai depender de si mesmo, sobretudo de Deus. Porque se você depende de Deus, você com certeza você vai depender de você. Você vai contar consigo. E se você não crê em si mesmo, você não vai crer em Deus. Essa é a realidade. Deus nos dá a fé para a gente crer na gente mesmo, para que a gente possa agir essa convicção e ir para cima do inferno em nome do Senhor Jesus e vencer. Porque Ele nos tem dado o Espírito Santo, Ele nos tem dado o Espírito de Jesus, o nome de Jesus e a palavra de Jesus. Aí já era. Eis que encher-se do Espírito. Quando você participa dessa live que é da gente, e mesmo quando está aqui gravado, você se sente bem, não é verdade? Por quê? Porque nós falamos só a palavra de Deus. Eu não trago aqui pensamento pessoal, eu trago o pensamento de Deus. Enchei-vos do Espírito, essa é a ordem do dia. Então você, amiga e amigo, sempre que você puder, leia a Bíblia. Você pode ler a Bíblia no seu smartphone, no seu celular, você pode ler a Bíblia mesmo, você pode ler a Bíblia em casa, no trabalho, qualquer que seja o lugar,
Poxa, leia a Bíblia, sustente a sua fé com a palavra de Deus. Você vai ver que a sua vida vai mudar. Você vai mudar, porque você vai se encher do Espírito e viver no Espírito, de Espírito em Espírito. Isto significa viver pela fé e de fé em fé, para que você possa alcançar a coroa da vida. Deus abençoe a todos e até logo mais, até amanhã. Ou então, logo mais, né? Nós teremos um estudo para as pessoas que querem aprender. Discípulo é aquele que aprende do mestre. Você quer ser discípulo de Jesus? Então aprenda as palavras dele. Aprenda a pensar. Aprenda a raciocinar a palavra de Deus. Você vai ser discípulo do Senhor Jesus. Hoje à noite, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Todos os seus familiares, seus entes queridos e seus conhecidos, amigos, toda a parentela que através de você, amiga e amigo, o reino de Deus chegue a todas as pessoas do seu ciclo social, seu ciclo de amizade na escola, faculdade, no trabalho, onde quer que você vá, ali haja luz através de você. E isso tem que acontecer com a pessoa que é escolhida por Deus. Deus não faz questão de chamar os ricos, poderosos, os educados, as pessoas finas, as pessoas poderosas, não. Ele chama a todos, mas escolhe especialmente as pessoas mais rejeitadas da face da terra, porque ele é justo, perfeitamente justo. Então, ele não faz distinção de pessoas, acepção de pessoas. Mas o problema é que aqueles que têm condições se apoiam, têm se apoiado nas suas condições econômicas, sociais, círculo de amizade, confiam em si mesmas, confiam nas outras pessoas, enfim. Mas as pessoas que não têm ninguém, as pessoas abandonadas, até mesmo pelos pais, as pessoas rejeitadas, excluídas da sociedade, aquelas pessoas que não têm nenhuma expressão, nada, zero. Deus escolhe essas pessoas. Deus escolhe os excluídos, os abandonados, os abatidos, os tristes. Deus escolhe aquelas pessoas que têm estado na depressão. Deus escolhe. Deus, você sabia que Deus, na pessoa do Senhor Jesus, ele teve depressão antes de ser preso, julgado, condenado, morto e ressuscitado? Você sabia? Jesus disse assim para os discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Depressão, isso. Depressão. Deus escolhe pessoas assim. Ele sabe o que você tem sofrido, gemido, porque ele passou por isso. Ele sabe da sua dor. Ele sabe que é injustiça, perseguição, ódio. Ele enfrentou tudo que nós enfrentamos e infinitamente mais. É que nem tudo está escrito, mas a gente vê na história de Jesus o que ele passou. Agora,
porque ele passou pelas circunstâncias mais difíceis, pelas dificuldades que a gente não tem nem ideia. Então, ele entende as pessoas assim, que estão vivendo no martírio. Agora, ele escolhe e não só escolhe, mas quando ele escolhe a pessoa, ele faz selá-la, ele faz carimbá-la, ele faz marcá-la com o Espírito Santo. Ele enche do Espírito Santo. Só que, aí você tem que entender, a pessoa é escolhida, mas se ela não corresponde à sua escolha, então ele não pode fazer nada. Não é verdade? É como casamento. Você foi escolhida por uma pessoa, mas você não gostou daquela pessoa, você não quis aquela pessoa, não agradou a você. Então, o que adiantou aquela outra pessoa ter se agradado de te escolhido? Não é? Então, nós não podemos nos esquecer que quando Deus escolhe, ele escolhe e batiza com o Espírito Santo, sela com o Espírito Santo, para que, através dela, o reino de Deus seja espalhado por onde aquela pessoa for. Ela se torna uma fonte de luz, de vida, de paz. Por quê? Porque ela se torna uma pessoa de Deus. Onde quer que ela for, onde quer que ela estiver, ali haverá vida. Ali haverá paz. Nela, e ela passa essa paz para as demais pessoas que estão aflitas. Então, é o interesse de Deus usar os escolhidos. Por isso, ele nos dá o Espírito Santo. Agora, se a pessoa não corresponde, se a pessoa se nega a entregar, a se entregar, aí, o que ele pode fazer? Se você ler o Velho Testamento, você vai ver que poucas pessoas foram cheias da presença de Deus. Poucas pessoas foram abençoadas por Deus. A maioria, mas a maioria, a grande maioria, se perdeu. Pode ver. Leia Gênesis, leia Êxodo, leia lá Números, leia Deuteronômio, leia toda a Sagrada Escritura. Você vai descobrir que Deus sempre chamou alguns, escolheu alguns e os abençoou. Mas a maioria, e eu digo uma maioria mesmo. Por exemplo, a história da libertação do povo de Israel, aqueles rebeldes, Coré, Datã e Abirão, 3 homens que se rebelaram contra Moisés, eles experimentaram o poder de Deus. Eles comeram do maná que caía do céu. Eles beberam da água da fonte, a água de Meribá. Eles passaram no meio do Mar Vermelho. Eles viram as 10 pragas caindo sobre o Egito. Mas eles mantiveram-se no mesmo espírito, rebeldes,
Eles eram rebeldes. Estava dentro deles, eles não queriam, eles não estavam nem aí para o que Deus fazia junto àquelas milhões de pessoas. Quer dizer, viram o poder de Deus, experimentaram o poder de Deus, tiveram proveito, tiraram proveito do poder de Deus, mas se rebelaram. E o chão se abriu e eles, juntamente com seus filhos, familiares, tudo, suas casas, tudo que tinha, desceu para dentro da terra. Deus, amiga e amigo, escolhe os desprezados, desprezíveis, etc. Agora, ele também é justo. Se a pessoa é escolhida, mas não corresponde, não se submete, se sujeita ao reino dele, ao governo dele, à direção dele, ela é excluída. Então, o que ele pode fazer? Mas quando a pessoa é escolhida, ele dá o espírito dele. Quando a pessoa é escolhida e se sujeita àquela escolha, corresponde àquela escolha, então ele dá o espírito dele para que, através daquela pessoa, outras pessoas também venham ter o mesmo privilégio. Por isso que Jesus disse, muitos são chamados, poucos escolhidos. E ele fala com mais clareza. Ele diz assim, os derradeiros serão primeiros. Derradeiros, não tem mais jeito, não tem mais ninguém. São os últimos mesmo, não tem mais ninguém. São aqueles que estavam realmente lá no final da fila. Então, os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. No Novo Testamento, nós vemos também se repetindo isso. Você lê o Novo Testamento, a partir de Jesus, você vai ver isso. Mesmo entre os apóstolos. Mesmo entre os apóstolos. Jesus chamou os 12 apóstolos, 12 primeiros apóstolos. Mas, no meio deles tinha Judas Iscariote. Na época, na igreja primitiva, quando Jesus já tinha ressuscitado, o Espírito Santo já tinha sido enviado. E a igreja era forte, porque ela aglutinou pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas voltadas para a vontade de Deus, mas entre aquela gente havia duas pessoas, um casal, como Ananias e Safira. Então, veja o que aconteceu com aqueles dois. Eles resolveram dar o que tinham, como todos os demais, pegaram tudo que tinham e colocaram no altar, colocaram aos pés dos apóstolos para serem distribuídos para os mais necessitados. O que eles fizeram? Eles resolveram vender a propriedade, mas na hora que viram aquele montante de dinheiro, ele falou, não, combinou com a mulher, não, peraí, vamos dar só a metade, e a outra nós ficamos. Então, eles não precisavam fazer isso. E veja que Ananias, a Safira, concordou com ele, Safira concordou com Ananias. E então, eles fizeram exatamente como haviam planejado. Foram lá e entregaram a metade. E então Pedro disse, vem cá, por que você deixou Satanás encher o teu coração?
Porque se você ficasse com tudo que não era seu, por que você resolveu dar a metade? Você não tinha feito um voto de entregar tudo? E por que você está mentindo ao Espírito Santo? Não está mentindo para mim, não. Está mentindo para o Espírito Santo. Quer dizer, foram escolhidos, estavam no meio dos convertidos, digamos assim, mas não foram chamados, não corresponderam. Minha amiga e meu amigo, e ao longo da história do Novo Testamento você vai ver também outros tantos. Alexandre, o latoeiro, e outros tantos, que deixaram a fé para abraçarem o mundo. Verdadeiramente, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Infelizmente, porque não se deixaram, não se corresponderam às chamadas, à escolha que Deus havia feito. Quando Jesus disse lá, nomeei, quer dizer, nomear, quer dizer, dar um nome aos escolhidos, é quando ela recebe o Espírito Santo, então ela tem um novo nome. Ela já tem um novo nome. Está lá registrado o nome dele no céu. Porque receberam o Espírito Santo. Agora, se a pessoa não corresponde à sua escolha, Deus não pode fazer nada. Então, essa é a razão. Eu quero dizer para você, como testemunho pessoal, eu conheci o Evangelho, eu só vim ouvir falar da Bíblia quando eu tinha 16 para 17 anos. 17 anos eu comecei a frequentar uma igreja evangélica. Tomei conhecimento da palavra de Deus. E até os 19 anos eu aceitava Jesus. Eu havia sido escolhido por Deus, mas eu não correspondia. Durante 2 anos eu fiquei aceitando, levantando a mão, aceitava Jesus como o meu Senhor, Salvador, batizei nas águas, mas não entregava, não correspondia à minha chamada. O que aconteceu? Eu fiquei na igreja, igual o Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. E é o que mais tem dentro das igrejas, são Raimundos da vida. Gente que não se decide, gente indecisa, indefinida, é o que mais tem. Então, por isso você vê muitos crentes fracassados, muitos pastores caídos, muitas pessoas que conhecem as Sagradas Escrituras, mas têm suas vidas sempre amargas. Então, de vez em quando, sempre entra aí um crente dessa natureza com uma palavra ácida, para censurar, para criticar, enfim, não faz mal, deixa falar. Nós permitimos, nós deixamos. Eu poderia cortar, eu poderia bloquear, mas eu não quero fazer, eu quero que todos saibam, conheçam o tipo de pessoa que há também participando dessas lives que eu faço diariamente. Mas você vê, então, o espírito da pessoa que conhece a Bíblia, conhece a palavra, mas tem um olhar mau. Não tem aquela intenção boa de querer somar, ajudar, estender a mão, alertar. Não, mas sempre com um olhar crítico. Isso está cheio. As igrejas estão cheias. E dentro da Igreja Universal do Reino de Deus também, e pastores que, enfim, infelizmente, não se submeteram à escolha que Deus fez.
não deram valor à sua escolha. Com 19 anos, finalmente, eu me entreguei. De fato, de verdade. Então, Deus, amiga e amigo, escolheu você, mas você obrigatoriamente tem que se sujeitar a essa escolha e segui-lo. Jesus disse: quem ama sua mãe, seu pai, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, seu marido, sua esposa, quem ama o seu dinheiro, enfim, se alguém coloca alguma coisa ou alguém acima de mim, não é digno de mim. E eu lembro que eu tinha na minha mãe, ela era o meu Deus, era a primeira na minha vida. Mamãe era a primeira na minha vida. Mamãe, eu era apaixonado pela mamãe, todos nós, porque a mamãe era aquela mãezona, digamos, mãezona, aquela mãe cuidadora, fera na defesa dos seus filhos. Ah, mamãe. E foi difícil abrir mão da mamãe por Jesus. Não foi tão fácil. Então, 2 anos eu estava lá enfrentando, quer dizer, eu ouvia a verdade, mas entregava como Ananias e Safira. Até que um dia nós resolvemos, nós decidimos. Eu removi mamãe do primeiro lugar e coloquei o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele morreu por mim. Mamãe deu a vida dela por nós, mas ela não morreu por mim. Ela não sofreu o que Jesus sofreu por mim. Ela não foi envergonhada, humilhada. Ela não desceu à sepultura por minha causa. Não. Não é por isso que eu removi a mamãe do primeiro lugar. É porque eu não queria, eu não poderia, eu não poderia ter 2 senhores na minha vida, mamãe e Jesus, não. Eu tinha que escolher. Era eu que tinha que escolher. Não era Deus, não. Não era o Espírito Santo, não. Era eu. Então, eu abri mão da mamãe e coloquei Jesus em primeiro lugar. Então, amiga e amigo, eu não sei o que você tem que ainda não foi selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo não desceu sobre você. Eu não sei qual é o problema. Mas uma coisa eu sei, que se você tem alguma coisa ou alguém ocupando o lugar que é dele, do Senhor Jesus, então você não tem o direito de receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é somente para os escolhidos e que se sujeitam, que se submetem, que correspondem à sua escolha. Que isso fique bem claro. É sim, sim, não, não. E olha, presta atenção. Se você se sente ofendido pelo nosso discurso, pela nossa fala, eu não posso fazer nada, mas é o que está escrito. Eu não estou aqui inventando, eu não estou aqui criando uma doutrina, eu estou aqui pregando a palavra de Deus. E sempre estou focando as palavras que o Senhor Jesus falou. Ele quem falou. Quem amar seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Ele que falou isso. Eu vou deixar aí registrado, para que, se você não entendeu bem, para você ler e reler e etc., para que você não tenha dúvida. Ou é ele o primeiro ou não é. Ou não está na sua vida.
E isso quem decide é você. Cada um tem que decidir por si. Por isso que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por isso que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Jesus é magnífico. E ele dá do seu espírito, ele enche do seu espírito aqueles que correspondem à sua chamada. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Nós colocamos o vídeo, essa matéria do último dia na Terra e do último momento, do último suspiro, da última visão. Você deve ter entendido muito bem. Isso vai acontecer com você, comigo, com todos nós, cedo ou tarde, se não formos arrebatados antes. Mas uma coisa eu posso lhe garantir, minha amiga, meu amigo. Um dia, os olhos espirituais, a visão da alma, agora não é a visão física, mas a visão da alma vai se abrir quando nós deixarmos esse mundo. E aí, quem vai buscar, quem vem buscar a nossa alma? Aquele que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida. E quem decide isso é você. Não adianta querer discutir, mas eu sou isso, eu faço aquilo. Não quero discutir isso. Essa decisão, ou essa situação vai acontecer. E se você não se convencer da palavra de Deus, você vai ter essa experiência aí triste. Que Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo abra o seu entendimento. Nós temos tentado levá-los a uma fé sadia, a uma fé inteligente, a uma fé racional, a uma fé que não está apoiada em música, em hinos, em sentimentos, em emoções. Não, uma fé que está apoiada exclusivamente na palavra de Deus. Na palavra. Palavra. A palavra de Deus é espírito. O espírito de Deus é palavra. Deus é palavra. Deus é palavra. E se você tem a sua fé nele, apoiada na sua palavra, você está bem espiritualmente. Por quê? Deus é com você. Agora, se você apoia a sua fé nas emoções, nos sentimentos, no oba-oba da reunião, amiga, meu amigo, na hora do desafio, na hora da provação, da luta, você derrete, e é por isso que tem muitos desigrejados, porque apoiaram sua fé não na palavra de Deus, mas apoiaram a sua fé nas emoções, nos sentimentos, no oba-oba, nos milagres. Você veja, por exemplo, Jesus curou 10 leprosos. 10 leprosos. Mas um único voltou. É isso aí. Pense bem. Raciocine. Use sua inteligência. Você vai chegar à conclusão que verdadeiramente Deus chama muitos, cura muitos, faz muitos milagres em muitas pessoas, mas poucos, infelizmente, se submetem à escolha que Deus fez de suas vidas. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.